de volta com a Educadora em Entrevista. Eu converso agora com a Rosilene Mazzaron. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para divulgar a campanha que nós estamos realizando. Bom, antes de falar da campanha, vamos falar um pouquinho de terminologias, né, porque mudaram, né, que são as ISTs. Isto. Infecções sexualmente transmissíveis. Porque antes se falava muito da DST, eu até falei no início do programa, né? Quando a gente fala dessa terminologia, é porque ela começou a englobar de uma maneira mais técnica tudo, né? Por que houve a mudança? Basicamente a questão técnica, né, da infecção sexualmente transmissível, mas eu acho que o que impulsionou essa mudança foi o termo doenças ser um termo pejorativo, né? Então, e a questão do preconceito, né, da carga afetiva e emocional que traz a palavra doença, né? Então, resolveram que é melhor a questão da infecção no termo, né? Infecções sexualmente transmissíveis. E até porque nós passamos por um período de muita desinformação, não é novo hoje isso com as fake news, né? No passado, quando a gente falava de doenças, tinha também muito isso, em especial quando a gente fala da questão, por exemplo, do boom do HIV no passado, né? Em que se chancelava só como doenças de homossexuais. E depois se viu que não, né? E a cada fase a gente teve um boom de HIV num público específico, com faixa etária específica, sim, dependendo das condições. Sim. Né? Nós temos hoje, a gente lida com o preconceito, que é um fator muito importante na questão, né? Hoje o que mata é o preconceito e não a infecção em si, né? Mas isso é histórico, né? É uma questão histórica, de onde começou, como começou, né? Historicamente tudo começou com as pessoas que já eram marginalizadas e discriminadas pela sociedade, né? E aí a doença também ficou marcada com essa questão do preconceito e da discriminação. Também é interessante entender a questão dessas infecções, né, que são inúmeras, né? E que estão na rotina e que podem aparecer de várias formas, né? Vamos falar um pouquinho dos contágios, né? Porque a gente fala sexualmente transmissível, mas, né, é contato de secreções variadas, inclusive o sangue. Sim, né? Então nós temos uma gama de infecções sexualmente transmissível e tem aquelas que também são transmitidas pelo contato com sangue contaminado, que possa perfurar, entrar no nosso organismo de algum modo, geralmente por objetos perfuro-cortantes que tenham tido contato com o sangue de outras pessoas contaminadas, né? E na questão do HIV propriamente dito, né, o vírus é encontrado principalmente no sangue, em secreções sexuais masculina e feminina e no leite materno. Então, qualquer contato com esses líquidos corpóreos que possa penetrar ou entrar em contato com o nosso organismo, estamos correndo risco de infecção. Hoje, né, se fala muito da questão das hepatites também, sífilis em alta, entre outras doenças que também estão aí em alerta em toda a população. Sim. No caso das hepatites, principalmente pela via contato com sangue contaminado, tá? E em determinado momento, a questão da quantidade de vírus em relação à hepatite B pode ser transmitido pela saliva também. Mas, felizmente, nós temos vacina contra a hepatite B, né? Hoje a população, a maioria está vacinada. As crianças de 20 anos para cá têm sido vacinadas, a primeira dose antes de sair do hospital no momento do parto, né? Então, são 3 doses, é importante tomar as 3 doses e não é necessário reforço depois dessas 3 doses. Então, a maioria está imune à hepatite B por conta da vacinação. No caso da sífilis, é principalmente sangue contaminado e contato com a ferida,
tá? Que pode surgir, porque no caso da sífilis, hepatite B e C e HIV são doenças, são infecções silenciosas que a gente chama. Elas não apresentam sinais nem sintomas logo após a contaminação. Pode levar anos. Por muito tempo, né? Por anos. Anos. No caso da hepatite B e C, 10 anos. Enquanto isso, como é uma infecção no fígado, pode levar a sérios problemas no órgão, né? Nós falávamos no intervalo aqui a respeito da sífilis, né? Da questão tanto da prevenção quanto do diagnóstico, né? E também das outras infecções sexualmente transmissíveis. No bloco passado a gente falava do silêncio dessas infecções, né? E quando elas começam a se manifestar é porque já estão danificando de certa forma o organismo. Por isso os exames de rotina são fundamentais. Sim, hoje é preconizado, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, que esses exames de sífilis, HIV, hepatite B e C, seja de rotina, numa consulta, num check-up, tá? E Batatais tem o serviço do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que funciona como rotina lá no Ambulatório de Especialidades do Egídio Rico, durante o ano todo, fora de campanha. Atualmente nós estamos em campanha, né, em horários diversificado para a população que não pode acessar o serviço durante a semana no período da manhã. Então, hoje, terça-feira e quinta-feira, estaremos das 17 até as 19 horas, realizando os testes de HIV e sífilis, testes rápidos. Apesar de chamarem rápidos, não é como o de glicemia, tá? Que sai imediatamente. Ele tem um tempo de leitura que nós temos que aguardar pelo menos no mínimo 30 minutos, e durante esse período de leitura nós realizamos palestras informativas sobre as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. A Rosa aqui colocando, né, que teve hepatite e colocando o alerta aí a respeito das questões das rotinas, né? Porque a gente sempre fala da questão da prevenção sexual, mas ela coloca do cuidado, por exemplo, com objetos do dia a dia, como um alicatinho de unha, entre outros itens. Exatamente. Na questão da hepatite B e C, que são transmitidas por contato com sangue contaminado, o aparelho, os alicates de unha, todos os aparelhos perfuro-cortantes, gilete de depilação, de barbear, né? Tem que ser uso pessoal. Então nós orientamos que as pessoas façam os seus kits, as pessoas que frequentam manicure, e que usem o seu próprio kit, né? Algumas profissionais possuem a autoclave. Somente a autoclave esteriliza, tá? Forninho e outros processos não esterilizam esses aparelhos. Então, como é um aparelho caro, nem todas podem comprar, a gente pede para que seja de uso pessoal, como escova de dente, tá? Façam seus kits, toda vez que vá fazer a unha, leve os kits. E as pessoas usem os aparelhos de barbear e fazer depilação, axila, perna, que use somente o seu, que seja pessoal, tá? Como escova de dente. E os outros aparelhos, agulha, seringas, que sejam descartáveis, né? Que são baratas, né? São objetos baratos que dá para ser navalha em barbeiro, né? Se não for descartável, que vá em autoclave, e os aparelhos de tatuagem e piercing também, tá? Tem que ser estéril, quer dizer, esterilizado em autoclave. Por isso, toda a questão da vigilância sanitária também que fiscaliza esses locais, né, de uso público, mas é importante também para as pessoas que frequentam, que utilizam esses serviços, terem a compreensão disso, e já se viu o quanto mudou a rotina, né, nesses espaços, né, a partir do momento que começaram as divulgações, a informação, o quanto já melhorou essa questão. Sim, apesar do nosso serviço de da Visa, né, ser muito atuante, né, nós sabemos que tem manicures que não são registradas, não são cadastradas, e que a informação do consumidor é muito importante, porque ele é o principal fiscal, né? Então ele pode escolher
né? Quando, onde, com quem, como, para não se arriscar. Rosilene, a gente tem duas questões primordiais aí, né? Uma é essa detecção de rotina que vocês fazem, né? E que é importante a pessoa fazer, né? A gente percebe muitas vezes na questão do sexo, né? Que a pessoa num primeiro momento vai lá, fez uma besteirinha, não se cuidou direito, aí ela quer ir naquela primeira semana fazer o teste, né? O que não funciona. E que depois na hora certa de fazer o teste já passou, ela esqueceu. Então, você queria perguntar alguma coisa? Eu já posso falar. Então, a nossa rotina, né, funciona de segundas, quintas e sextas-feiras às 7h30 até às 8h30, mas a gente pede para chegar às 7h30 para que a gente possa já iniciar o processo de coleta de dados, tá? Então, quem não for na campanha, que é hoje, quinta-feira, pode ir quando quiser, durante o ano todo, segundas, quintas e sextas-feiras, a partir das 7h30 até às 8h30, tá? E o que acontece nessa colocação sua? Nós realizamos 4 testes: hepatite B e C, HIV e sífilis. São doenças silenciosas que, a partir do momento que contaminam o organismo, elas levam, quer dizer, o organismo tem um tempo, tá, que a gente chama de janela imunológica, que é um período de incubação que o teste não consegue descobrir. Tá? Na verdade, a nossa tecnologia, por enquanto, nós tínhamos uma tecnologia que demorava 70 dias, tá? No caso dos 4. Hoje nós temos uma tecnologia que, a partir de 30 dias do momento da contaminação, no caso do HIV a gente já consegue detectar. Já baixou essa janela em já, muito, né? No caso de banco de sangue, em 1 semana. Tá? Como é uma tecnologia cara, por isso que é disponibilizada no banco de sangue por enquanto. Mas futuramente a gente vai poder também desfrutar dessa tecnologia rápida, no seguinte sentido: se eu me contaminei há 1 semana atrás, então eu já posso fazer o teste que vai detectar. Mas atualmente a gente fala que a partir de 30 dias, no caso do HIV, e da sífilis, hepatite B e C, a partir de 70 dias o organismo já vai detectar, o exame já vai detectar no organismo. Mas quando a pessoa, mesmo assim, quer fazer o teste, e é muito importante, mesmo que ela tenha se contaminado ontem, a gente pede para ir até o serviço, porque nós vamos dar as orientações. E a pessoa volta, porque ela vai saber quando ela se arriscou, como ela se arriscou. Tá? Se foi há 2 meses atrás o risco, a gente já pode afirmar que o resultado daquele teste é o verdadeiro. E ela sabe que se ela se arriscou num prazo recente de 2 meses, contando, né, do partir do teste, ela vai ter que voltar, e ela volta. Tá? Por isso que é importante, muitas pessoas se recusam a assistir a palestra e a receber aconselhamento. Por isso que a gente às vezes insiste para que ela fique e ela assista e ouça o que a gente tem a falar e tire as suas dúvidas. Porque nesse momento a gente vai orientar a volta. Tá? Muitas vezes ela não comenta como foi, quando foi, mas a gente orienta e ensina a pessoa, tá? Só você, e fala, só você sabe se você deve voltar ou não. E uma coisa que você coloca que é importante aí é justamente isso, né? A questão, quando a gente cita os testes de banco de sangue. Infelizmente, a gente ainda tem uma rotina de pessoas que fizeram a sua besteirinha, né? E que ao invés de ir na rede, fazer o processo normal dos exames, vai tentar fazer doação para ter acesso ao exame. Né? Ainda é uma coisa que acontece, a gente conversa com o pessoal na doação e exatamente isso, muitas pessoas, né, caem na triagem exatamente por isso, né? De reforçar isso, né? Olha, os exames hoje são rotina, né? As pessoas não precisam ter vergonha, né? Todo mundo faz sexo, senão nem teria nascido, né? Então não tem problema nenhum ir até o posto de saúde, fazer os exames de IST, né? Porque está na rotina das pessoas. A gente tem que quebrar esse tabu bobo, né? E que matou muita gente historicamente por um tabu. Sim. Né?
Nesse caso seria o preconceito, né? Em relação à doença, ao HIV, é histórico, como nós já comentando aqui, né? É histórico. A questão do preconceito hoje mata muito mais do que propriamente a infecção. Mas a questão da sexualidade sempre foi um tabu e ainda é, por mais que a gente tenha evoluído muito e amadurecido, né? É uma necessidade. Sexualidade é uma necessidade humana, como comer, dormir, né? Ir ao banheiro, né? E aí a gente tem que quebrar uma série de questões relacionadas à sexualidade. Por isso que eu acho que é consequência disto o preconceito e a discriminação e a dificuldade de ir até o serviço realizar a testagem, né? No CTA não é necessário pedido médico. A pessoa pode ir sem pedido médico voluntariamente, tá? Então é um serviço aberto, inclusive até para tirar dúvidas, não só para fazer os testes. Então as pessoas que queiram conversar, perguntar, tá? Nós estamos lá, nós profissionais, para estar acolhendo a pessoa e, se for o caso, se ela desejar, fazer as testagens nos dias disponíveis, segundas, quartas e sextas-feiras às 7h30, com documento com foto e cartão SUS. Voltando à questão, né, do serviço aqui, da testagem e desse período, não é? 3 espectadoras aqui perguntando, né, horários, dias e mais ou menos quanto tempo para o exame. Então, na nossa rotina é de segunda, quinta e sextas-feiras, a partir das 7h30, mas a gente recebe até às 8h30. E existe alguns fenômenos, né, de aparecer muitas pessoas, então a gente limita a vaga. Mas, ultimamente, quem chega até às 8h30 tem dado para fazer, tá? Isso na nossa rotina. Hoje, especificamente, por conta da campanha Fique Sabendo, né, que é uma campanha realizada no estado todo, como prevenção, objetivando o diagnóstico precoce de sífilis e HIV, nós estaremos no Egídio Rico, que é o ambulatório de especialidade, ao lado do fórum, das 17 às 19 horas, tá? Apesar de chamar teste rápido, nós temos, depois da coleta, né, que é um furinho no dedo, nós temos que esperar e aguardar no mínimo meia hora, 30 minutos para fazer a leitura e depois digitar o laudo, que a pessoa sai com o laudo na mão, tá? Então ela tem que pelo menos ter uma disponibilidade de no mínimo uns 40 minutos, no mínimo. Lógico que depende da ordem de chegada e o quanto de pessoas estão lá para fazer o teste. E de fato, né, é um tempo rápido, se a gente for parar para pensar com o passado, né, e que todo mundo pode disponibilizar. Né? É que a outra forma de realizar o teste é o sangue indo para laboratório, no mínimo uma semana, tá? Então, por isso que a gente chama teste rápido. Você fica sabendo em menos de 1 hora, tá? Mas você teria que ter essa disponibilidade. E da importância de ouvir o aconselhamento, tá? Porque nós passamos informações importantes. Porque não adianta a pessoa fazer o teste se ela não aprender a se prevenir. Ela vai estar sempre voltando, ou vai estar se colocando em risco, tá? O aconselhamento é justamente para isso. Para informar e conscientizar a pessoa da importância da prevenção. Também a partir do momento, né? Olha, eu fui lá, fiz o teste, deu positivo em algum caso. A pessoa já recebe o direcionamento. Sim, tá. O nosso serviço é um SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada. Então, além do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, nós temos o Ambulatório de Infectologia, tá? São exames de triagem, tá? O HIV a gente já faz a contraprova com o segundo teste, ali naquele mesmo momento. Agora, sífilis, hepatite B e C, é preciso colher sangue e enviar para o laboratório para confirmatório, tá? Mas, imediatamente a gente já faz a coleta, não hoje à noite, né?
por conta de serviços do laboratório, mas a gente vai agendar para a pessoa retornar e colher o sangue, e depois já sai com a data do retorno, da consulta médica, tá? Para ver se é realmente confirmatório, no caso do sífilis e hepatite B e C, no caso do HIV já sai com o agendamento para consulta médica mesmo, para início de tratamento. E é importante isso, né? Todos esses casos, né, são tratáveis, curáveis ou controláveis, né? E é importante que a pessoa, se detectada positivamente, faça os tratamentos. Sim, tá? No caso da sífilis existe cura, tá? E de uns 5 anos para cá, hepatite B e C a gente tem tido muito sucesso, tá? No caso do HIV, apesar dele não ter a cura por enquanto, e a gente tem uma esperança de que daqui 10 anos tenha se encontrado a cura, é perfeitamente controlável. Hoje uma pessoa pode viver com o HIV e ter uma vida normal. Trabalhar, passear, se divertir, ter amigos, viver em família, viver em sociedade, inclusive casar, ter filhos, tá? É possível que existe um acompanhamento e o tratamento e a prevenção, a profilaxia, que 99% dos bebês que nascem de mães infectadas nascem livres do vírus. Perfeito. Tá? E é interessante ver isso, o quadro de evolução, né? Quando a gente pensa exatamente isso, né? Ainda não é uma doença com cura, né? Mas a qualidade de vida de quem hoje tem, né, e que faz corretamente o tratamento é praticamente normal. Praticamente normal. Tá? A evolução da medicina foi assim, nesse caso para o HIV foi muito grande, tá? Então há 30 anos, 35 anos, quando houve o boom, né, as pessoas morriam, hoje não. No início da terapia antirretroviral, que são as medicações, eram 5, 4 comprimidos, hoje são 2. Tá? Tinha vários efeitos colaterais, hoje não, tá? E ainda existe o investimento de uma vacina que provavelmente esteja para sair aí, quem sabe a gente já consiga no prazo de 2, 3 anos. E é importante pensar nisso, né? O quanto mudou essa qualidade de vida, né? Mas o quanto muitas vezes também essa mudança tem gerado nas novas gerações uma questão de um descuido e de um descaso, né? A gente percebe muito isso, né? Um aumento de casos justamente em gerações que não vivenciaram, né, o que a nossa geração vivenciou, que foi um número muito grande de pessoas com HIV. Então, infelizmente, nós aprendemos pela dor, né? E ainda a gente não descobriu como ensinar essa geração a se prevenir, tá? Para que ela não tenha que aprender com a dor. Mas é uma questão de construção de conceito, né? O que é a AIDS, o HIV para mim, né? E para minha geração, e o que é a AIDS e o HIV para a nova geração, para a geração mais nova, né? É uma questão de construção. Infelizmente, a nossa geração, né, aprendeu pela dor. Quem sabe a gente consiga ensinar pelo amor. Sem dúvida, sem dúvida. E de fato, né, a gente viu quanto, né, se salvaram de vidas exatamente por esses esforços, pela política de prevenção, pela detecção precoce. Sim. Né? E isso é importante, né? Olha, detectou, faz o acompanhamento, faça o exame, não só com relação ao HIV, né? A gente percebe que as hepatites e que a sífilis, elas podem deixar sequelas se adiar o tratamento. Então, quanto antes começar, melhor. E lembrando, pontuando sempre, todas são doenças silenciosas. Então, não é porque não tem sintoma que não precisa fazer o exame, tem que fazer, principalmente nesse período, porque o tratamento dá mais resultado. Sim. É isso que a gente orienta e pede que as pessoas procurem o serviço para realizar as testagens em qualquer momento, quando acharem necessários. A nossa espectadora aqui com uma questão também interessante, né? Por serem doenças silenciosas, é interessante também fazer o teste em crianças, no ponto de vista assim que muitas vezes tem a questão, né, de pais com a doença silenciosa e qual o risco desses pais passarem para os filhos sem saber. Olha, hoje o que é mais preocupante é a sífilis de crianças,
nascidas de pais com sífilis e principalmente da mãe durante a gestação, tá? Mas se houve um pré-natal adequado, né? Se realizou as orientações e tomou as medicações recomendadas pelos médicos, os pediatras vão saber, tá? Isso, e eles vão estar acompanhando, tá? No caso do HIV e das hepatites, por exemplo, a hepatite B já é a criança, a mãe faz a testagem, existe protocolos na gestação para HIV, sífilis e hepatite B. Não tem protocolo para hepatite C, mas muitos ginecologistas estão pedindo o exame de hepatite C, tá? E esse protocolo é a realização desses exames na gestação e já com início de tratamento na gestação, caso detectado, tá? E a criança é acompanhada se a mãe apresentou alguma infecção, né, nos exames. Então, pré-natal adequado, crianças acompanhadas na puericultura, tá? Eu acho que não seria necessário, tá? Agora, crianças de mães que não fizeram um pré-natal adequado, principalmente para sífilis, tá? E que não fazem acompanhamento de puericultura, sim. Nesse caso, sim. Mas isso o médico vai avaliar. É importante levar num pediatra, né, e relatar a sua preocupação, tá? Nós, praticamente, do serviço, a gente realiza muitos testes, sim, mas em pessoas sexualmente ativas, tá? Em crianças, só se houve algum histórico de mãe infectada. Mas são pequenos os casos. Aí exatamente porque justamente por o pré-natal é bem acompanhado. Isso. E na maternidade, no momento do parto, é realizada, preconizados são 3 momentos de exames para hepatite, sífilis e HIV. Primeiro trimestre, segundo trimestre e no parto. Então, é realizado no parto, tá? Tanto para sífilis como para HIV. Então, naquele momento, já é detectado se a mãe não fez o pré-natal adequado. Tá? Então, já tem um histórico. Provavelmente já vai estar sendo encaminhado e tomadas as devidas providências. Só para a gente encerrar aqui, para reforçar, né? Dias e horários do atendimento para os exames? Rotina, segundas, quintas e sextas às 7h30, tá? E hoje, na terça e na quinta, especialmente, das 17 às 19 horas, no Egídio Rico, antigo pronto-socorro Arnaldo do Fórum. Então, um horário especial só essa semana? Só essa semana. Com documento, com foto e cartão SUS. Perfeito. Rosilene, quero agradecer a participação sempre conosco. Espero realmente que o espaço aqui ajude com informações e, mais do que nunca, né, todo mundo que está com a pulguinha atrás da orelha ali, vai lá, faça o exame, tire a sua dúvida, né, é melhor do que ficar com a pulguinha atrás da orelha, né, e já resolver a questão. Se tiver algum probleminha, já é encaminhado para o tratamento, é melhor do que ficar na dúvida e depois ter de fato alguma coisa e ter sequelas em função disso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, a equipe e a secretaria também, a oportunidade de estar aqui e divulgando o serviço e orientando as pessoas a procurarem o CTA. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV, ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.